Bom, nesse bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Giovanni D'Agostin, que além de contador e advogado, é meu amigo. Obrigado, Giovanni, pela tua presença. Obrigado pela referência também. Aí, cara. O azul fica muito bonito para dizer o marinho, então, cara. A recíproca é verdadeira. Giovanni, estamos chegando no final do ano aí e tal, e que tenha boas festas com a família e tal. Nós vamos ter um outro programa ainda agora, durante esse mês aí, mas de qualquer maneira é um mês assim de muita agitação. E no mercado empresarial também as coisas se agitam muito, é uma época de muita agitação das empresas, antecipação de salários, 13º, reorganização e planos de metas para o ano que vem e tal. Mas há um assunto aí que está, digamos assim, aquele termo mais antigo, polarizando a atenção das pessoas, das empresas e dos estudiosos, como todo o assunto, que é a questão da reoneração da folha de salários. O que pode dizer a respeito disso? Silvio Lopes, eu tenho a dizer que, infelizmente, o Brasil está entrando num período de retrocesso. Inclusive, a desoneração da folha de pagamento foi editado no período da Dilma Rousseff, em 2011. Ali se comemorou muito, porque, na grande das verdades, a folha de pagamento de salários ela é muito onerada. Então, as empresas pagam todos os direitos trabalhistas decorrentes da folha de pagamento e pagam também muitos encargos tributários sobre a folha de pagamento. Então, tu imagina uma empresa, sobre o valor do salário, paga 20% de contribuição previdenciária, mais o seguro-acidente de trabalho, mais o sistema S, SESC, Senai, SESI, né, são o chamado sistema S, são os tributos parafiscais. Isso nós temos ali na ordem de quase 30% desses tributos que se paga sobre a folha de pagamento de salários, né? Fora o FGTS também, né? E demais encargos. Então, lá em 2011, foi feita uma emenda constitucional, aí teve a participação do Congresso Nacional, no sentido de retirar da folha de pagamento de salários o peso tributário. Então, na ocasião, se propôs retirar os 20% previdenciário do salário e deslocar para o faturamento, né? Que me parece que é uma manifestação de riqueza mais interessante o faturamento para tributar do que o gasto com o pessoal. Porque nós temos que liberar as onerações do gasto com o pessoal exatamente para fomentar a contratação das pessoas. Dá mais emprego, o mercado de trabalho mais pujante, né? Exatamente, para facilitar a contratação das pessoas, né? Aliás, é estranho, né, que isso tenha acontecido lá em 2011 com a Dilma Rousseff. Sim. E o mesmo governo, o mesmo viés ideológico agora queira fazer o inverso, quer dizer, então mostra uma falta de coerência ideológica até, né? Uma falta de coerência ideológica e até mesmo acho que um erro político, né, sobre como é que deveria... Uma visão econômica da coisa, do sistema todo, né? Me parece que sim, né? Então agora o governo resolveu editar uma lei, foi editada a lei número 14.973, isso foi em setembro de 2024, na qual paulatinamente a desoneração da folha de pagamento está sendo finalizada, né? Então, até o ano de 2027 vai se aumentar a tributação sobre os salários e diminuir a tributação sobre o faturamento até findar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? E, além disso, o governo vem impondo para as empresas diversas dificuldades para se manterem, mesmo que nesse sistema gradual de redução, né, da tributação pelo faturamento e aumento sobre a folha, vem impondo dificuldades. Então, o governo está considerando que a tributação sobre o faturamento é um benefício fiscal, quando, na verdade, não é um benefício fiscal, é uma forma de tributação, porque foi feita uma emenda constitucional e nessa emenda constitucional foi otorgado o poder, digamos, né, para que o governo pudesse, em substituição da previdência sobre a folha, tributar pelo faturamento, né? A questão passa pela alíquota, né? Então, se o governo acha que a arrecadação sobre o faturamento está baixa, então aumenta a alíquota da arrecadação previdenciária sobre o faturamento, mas não recoloca sobre a folha de pagamento, porque isso parece que é uma política desastrada. Mas não, aí o governo editou uma medida provisória e essa medida provisória estabeleceu que as empresas
que ainda tributam a Previdência sobre o faturamento têm que entregar uma declaração chamada DIRB. O nome da declaração, então, o significado de DIRB é Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. E essa declaração, então, é transmitida para o governo federal e o governo federal faz uma triagem. Então, a empresa que tributa a Previdência Social pelo faturamento não pode ter débito com FGTS, não pode ter valor de tributos, digamos, inscritos no CADIM, tem que ter CND federal, tem que optar por um domicílio tributário eletrônico, DTE. Se não tiver todas essas condicionantes, digamos, implementadas, então a Receita Federal emite um documento, um comunicado, alertando que a empresa não atende às condições exigidas para poder tributar pelo faturamento, né? Então, na grande verdade, cria-se uma dificuldade, né, adicional. O governo está criando uma dificuldade que, na grande das verdades, o governo não quer mais que as empresas tributem a Previdência Social pelo faturamento, que eu, no início da nossa conversa, considero como retrocesso. Mas existem aí alguns expedientes judiciais no sentido de que para o Poder Judiciário se manifestar, no sentido de que, na grande das verdades, esse processo de tributação pela a tributação pelo faturamento não é uma renúncia fiscal, não é um benefício fiscal, é uma forma de tributação. Claro. Então, que não precisaria atender esses critérios, por exemplo, de ter que ter CND em dia, não é? Então, nesse sentido, nós nos colocamos à disposição aí para prestar esse auxílio para as empresas aí, para não ter daqui a pouco esse empecilho de manter a tributação pelo faturamento, nem que seja ali de acordo com o regramento, né, que foi imposto pela Lei 14.973 para fazer a redução gradual, né, porque senão vai ter um baque muito grande agora, já a partir de 2025, nas finanças das empresas. Na verdade, né, Giovanni, tem um livro chamado Por que as Nações Fracassam. É um livro que até eu te recomendo que leia, se já não lestes, porque é um livro importante que ele fala exatamente sobre isso. E aí ele fez um estudo, Acemoglu, que é o economista que fez esse livro, junto com outro parceiro dele, e ele chegou à conclusão seguinte, que as grandes nações, elas se desenvolveram, prosperaram, incentivando, tendo políticas inclusivistas na sociedade, inclusivistas. E, por outro lado, e esse é uma coisa que se assemelha e se comporta bem ao momento atual que nós estamos vivendo, não é só atual, já vem historicamente isso no Brasil, nós temos aqui a Receita Federal e o governo, de modo geral, e sobretudo os governos de esquerda, eles são exatamente, puramente extrativistas. Ou seja, eles tiram da sociedade ao invés de incluir a sociedade. Então, na verdade, essa questão fiscal aí está muito em sintonia com essa forma, né, de evitar que esse país se desenvolva, porque enquanto o Brasil estiver submetido a um jogo, a uma regra como essa, sobretudo na área da tributação e da questão fiscal, nós não teremos como fazer com que as empresas nossas sejam sustentáveis, se desenvolvam e ajudem a crescer esse país. É isso aí, Silvio. Eu tenho ainda a esperança de que nós temos ainda mais 2 anos de mandato, né, do atual governo, de que haja uma reflexão, porque já existe a previsão constitucional da tributação pelo faturamento, né, do encargo previdenciário e não sobre a folha. Então, para que haja uma reflexão, que isso seja modificado, nem que tenha ali alterações de alíquotas para adequação do orçamento, não é? Mas que não se tribute, não se retorne a tributação sobre a folha de pagamento, porque isso é danoso para a geração dos empregos. A grande coisa é o seguinte, esse é um sonho que a gente tem de ter um governo constitucionalista, que não é o caso. Por que não é o caso de um governo constitucionalista? Se nós observarmos toda a trajetória desses governos, eles não estão nem aí para a Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal hoje não está nem aí para a Constituição, está todo dia agredindo, pulando a Constituição, desonrando a Constituição e desrespeitando a lei maior, a própria Suprema Corte do país. Então, realmente, na área econômica, a gente que tem essa experiência, vocês aí nessa área também, eu também como economista, a gente fica muito assim, poxa, mas quando é que esse país vai ser desenvolvido? E isso é uma das coisas que nos pune
e nos evita e faz com que nós não possamos ter grandes empresas, não possamos ter mais prosperidade e, sobretudo, que as empresas possam oferecer cada vez mais empregos e gerar riquezas. É muito lamentável isso. Até a próxima oportunidade, meu mestre. Até a próxima, um abraço.